Bem-vindo ao programa O Seu Dinheiro. Hoje vamos falar sobre depósitos a prazo. Afinal, um estudo da DEC indica que 64% dos portugueses têm o dinheiro aplicado nestes produtos. O que é um depósito? O depósito é essencialmente uma aplicação de capital garantido, digamos assim. Existem várias formas de depósito, digamos assim, as mais conhecidas são o depósito a prazo e a conta poupança, digamos assim. Diferem um do outro no facto da conta poupança permitir normalmente reforços regulares, enquanto um depósito a prazo é normalmente um investimento feito à cabeça, que tem uma determinada maturidade e que depois no final paga uma determinada remuneração. No início de 2013, segundo o Banco de Portugal, os depósitos a prazo conseguiram captar 102,1 mil milhões de euros de poupança dos portugueses. O perfil conservador impera por cá e, mais uma vez, o mesmo estudo indica que 2/3 dos inquiridos garante que não quer correr qualquer risco no que toca a investir o seu dinheiro. Mas se até 100 mil euros o capital investido pode estar garantido, acima não está. As pessoas olham para os depósitos como sendo um produto absolutamente seguro e não é verdade? É um produto, podemos dizer, mais seguro do que a generalidade dos outros, digamos assim, comparando com fundos, com seguros, com o investimento direto no mercado acionista ou obrigacionista. Agora, efetivamente, um depósito a prazo tem, se quiser, o risco de organização onde se está a fazer esse investimento, não é? Agora, é preciso também termos aqui a noção ou a percepção que os depósitos em Portugal beneficiam, aliás, como na generalidade da Europa, beneficiam de um sistema de proteção, digamos assim, bancário, que se chama o Fundo de Garantia de Depósitos, que é, a meu ver, uma excepcional garantia, digamos, do bem-estar daquele investimento que se faz naquela determinada organização. Mas caso um banco fosse à falência, acha que esse fundo conseguiria garantir os depósitos de todos os clientes? Nós já tivemos alguns exemplos em Portugal de organizações em que foi necessário recorrer ao Fundo de Garantia de Depósitos. Recordando, o Fundo de Garantia de Depósitos garante, hoje em dia, e isto é transversal na Europa, a garantia do capital aos depositantes até ao montante máximo de 100 mil euros, correto? Uma coisa, curiosamente, que poucas pessoas sabem é que esta garantia é por depositante. Isto é, por exemplo, por depositante em cada organização, em cada banco. Por exemplo, um casal que tenha uma conta solidária, em que os dois são titulares dessa conta, está, na realidade, salvaguardado até um montante de 200 mil. Os depósitos a prazo podem ter taxa garantida ou taxa variável. No segundo caso, deve ter em conta o indexante, por exemplo, Euribor a 3 meses ou a 6 meses. E ainda o spread a ser aplicado. Verifique ainda se pode mobilizar o dinheiro antes do prazo, caso contrário pode perder parte ou a totalidade dos juros. Neste momento as taxas de juros estão muito pouco atrativas. É verdade, ainda assim as taxas de juros hoje em dia representam um ganho real e efetivo para o cliente. Se formos a ver, em termos práticos, tentando materializar isto um pouco, se formos ver as Euribors, digamos assim, um depósito a prazo tem normalmente uma maturidade entre, se quiser, 1 mês e 1 ano. Okay? Se formos ver as condições de mercado para estes prazos, veremos que temos Euribors entre 0,2, 0,5, digamos assim, um intervalo mais ou menos, digamos, dentro destas balizas. Se formos ver a remuneração dos depósitos a prazo, encontramos com facilidade depósitos a prazo com remunerações acima destes valores, ou seja, em que o cliente está efetivamente a ser remunerado acima digamos, da referência real de remuneração, digamos, para aquela maturidade. Mas abaixo da inflação, muitas vezes. Depende aí é uma questão de capacidade de encontrar, digamos, a escolha certa, não é? Vamos ver. Um depósito a prazo, o primeiro critério de seleção do depósito é efetivamente a taxa de juros. Okay? E encontramos no mercado condições diferenciadas para a renovação e para a captação de novos recursos. As organizações estão normalmente mais predispostas a pagar mais para conquistar um cliente, não é? Do que em remunerar os existentes. Isso efetivamente assim acontece. Em todo o caso, na minha percepção, de facto, apesar de serem remunerações, digamos, baixas, não são taxas de remuneração de 2 dígitos, não é? São remunerações que ainda assim apresentam um prémio interessante face àquilo que são as condições reais de remuneração do mercado interbancário nesta altura, não é? Mas neste momento, para conseguir ganhar algum dinheiro, tem que se andar a saltar de banco para banco como novo cliente. Tem que se procurar em cada momento as melhores oportunidades que estão disponíveis no mercado.
como para tudo na vida. E que critérios é que o cliente deve olhar para escolher um depósito? O primeiro e o basilar é a taxa de juros, não é? Portanto, tentar encontrar sempre a taxa de juros mais atrativa. Agora, naturalmente, essa taxa de juros é a função também de uma série de elementos, nomeadamente o prazo, não é? E o cliente deve saber ou deve procurar o prazo que é mais adequado para si, que pode ser um prazo mais curto, pode ser um prazo mais longo, não é? Pode ser um prazo predeterminado, por exemplo, eu saber, enquanto cliente, que vou precisar ou querer o dinheiro disponível nesta determinada data, e então invisto com uma data de vencimento pré-definida, clara, digamos assim. A liquidez do investimento é essencial também saber quais é que são as regras que, enquanto cliente, mais uma vez, precisa cautelar. É diferente ter um depósito a 6 meses com a capacidade de mobilizá-lo se precisar de ter um depósito de 6 meses em que não o posso mobilizar, não é? Naturalmente isso também é relevante. Falámos há um bocadinho da taxa de juro. A forma como os juros são pagos também pode ser um critério, digamos, relevante, nomeadamente se os juros são pagos à cabeça, se são pagos durante a vigência do depósito ou se são pagos só no vencimento, não é? Também é um aspecto a ter em consideração. E, naturalmente, o regime fiscal que lhe está subjacente, que hoje em dia, portanto, ele é fixo e é determinado de acordo com a legislação em vigor, não é? Mas é importante também saber, digamos, qual o enquadramento fiscal do mesmo.